Este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. No programa de hoje nós vamos falar sobre um patrimônio histórico da cidade que, pela maioria das pessoas da cidade, ainda não o veem como um patrimônio cultural, um patrimônio histórico, no caso, um patrimônio arquitetônico. Eu estou falando do conjunto que compõe o Paço Municipal de Cubatão. Esse tema que nós vamos abordar hoje tem como motivo uma polêmica que surgiu recentemente com relação a um projeto apresentado na Câmara Municipal que prevê a reforma do bloco legislativo e que se apresenta como um projeto que descaracteriza de uma maneira muito forte a fachada do prédio da Câmara. Isso acabou gerando, por parte de algumas pessoas, um inconformismo, porque todo o conjunto, na verdade, merece um tratamento no sentido de revitalizar e de reformar todo o conjunto. E algumas pessoas, inclusive, têm procurado os órgãos de defesa do patrimônio no sentido de solicitar um tratamento mais adequado com relação ao patrimônio, no sentido de que o prédio seja tombado, no sentido em que o conjunto seja tombado. Mas isso é uma polêmica que ainda está sendo tratada por algumas pessoas. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural será convidado a se manifestar. É um assunto que ainda não veio à tona e que a gente aguarda aí que seja resolvida, né? Mas sobre o prédio, nós vamos aproveitar o programa de hoje para falar um pouco dessa história, a história do prédio, a história do conjunto do Paço Municipal, que compõe os prédios da Prefeitura Municipal, do Bloco Legislativo, da Câmara, e também do Bloco Cultural. Esse conjunto que é histórico para nós, porque é de uma época em que a cidade experimentava um progresso muito forte, foi tema, no ano de 2006, de uma exposição que comemorava os 30 anos de inauguração do prédio do Paço Municipal, do conjunto do Paço Municipal. E nós vamos rever essa exposição. Essa exposição na época ficou muito tempo exposta no saguão do Paço, percorreu outros espaços da cidade e contava então essa história. Vocês estão vendo na tela a abertura dessa exposição. Eram painéis de 1 metro por 1 metro quadrado e que através de fotografias contava então essa história. Essa primeira imagem, então, a abertura mostrando aí o conjunto ainda no início, né, da história, aí, quando foi inaugurado, onde não havia nenhuma vegetação na região ali do estacionamento. A gente chama aí, faz um destaque para o Monumento da Bíblia, que também foi inaugurado junto com o conjunto. O Monumento da Bíblia foi um projeto encomendado ao artista Januciano e que foi inaugurado junto, então, com o conjunto. Nesse segundo painel, nós temos uma pequena história de onde passou a prefeitura a partir do processo de emancipação em 1948. A gente vê na primeira foto a primeira sede da Prefeitura e da Câmara Municipal, um prédio que está ali na Avenida 9 de Abril, 1205, que foi a antiga Sociedade de Socorros Mútuos de Cubatão e que atualmente pertence à empresa Neocar, está num estado bastante precário de conservação. Aliás, hoje existe somente a fachada, mas o prédio é tombado e o Conselho, junto com o Ministério Público, já solicitou ao proprietário que ele faça a restauração da fachada. O segundo prédio aí por onde passou a Prefeitura, atualmente Biblioteca Municipal, prédio construído na década de 30 para ser a primeira escola
pública da cidade, atualmente em obras de reforma e restauro da fachada. A terceira imagem, bastante curiosa, muita gente não conhece, mas ali na Rua São Paulo, em frente à lateral da igreja, aquele prédio sediou a Câmara durante um período bastante grande, aí na década de 50, 60. E, finalmente, o último prédio é uma foto da época, de 2007, ainda existia o Unibanco, né, o prédio que atualmente cedia a Secretaria de Segurança Pública. Nesse prédio, durante muitos anos também, foi o gabinete do prefeito. O último prefeito que despachou nesse prédio foi o Carlos Frederico Soares Campos, que foi o prefeito que inaugurou o Paço Municipal no ano de 1976. Como diz o texto aí, o projeto original do conjunto do Paço Municipal não é do governo do Campos, mas do seu antecessor, do prefeito Zadir Castelo Branco. Foi no governo do Zadir que a maquete o projeto foi aprovado, né, foi apresentada uma maquete, as obras começaram então no governo do Zadir e foi inaugurada pelo prefeito Campos. A terceira imagem é uma imagem bastante interessante porque mostra toda a área que compõe ali onde está a Prefeitura Municipal, o Bloco Cultural e a Câmara junto com a área do cartódromo. Essa imagem lógico, anterior ao início da construção, ainda mostra o antigo pronto-socorro que existia ali, né, próximo à escola Afonso Schmidt, né? É uma imagem que antecede um pouco aí o início da construção do Paço Municipal. A imagem número 4, nós temos então a referência do arquiteto responsável pela construção do Paço e um desenho aí que compõe o processo de construção do Paço Municipal. Foi o Ernest Robert de Carvalho Mange o responsável pelo projeto arquitetônico. Um nome bastante importante, inclusive, porque ele é nascido no início do século passado, em 1922, e foi bastante premiado por seus inúmeros projetos arquitetônicos, não só em São Paulo, mas em diversas partes do Brasil. Ele faleceu no ano de 2005. Aí nós vamos então para o painel número 5, que foi justamente a apresentação do projeto. A maquete do Paço Municipal foi apresentada ao público no ano de 1973. Nós vemos na foto, nas imagens aí embaixo, o prefeito Zadir Castelo Branco mostrando às autoridades da época como que seria o futuro Paço Municipal. E é interessante a gente citar que quando foi apresentada essa maquete, muitas pessoas na cidade não concordaram, porque acharam um absurdo uma cidade como Cubatão, uma cidade pequena, né, possuir um verdadeiro elefante branco, como se falava na época, uma obra faraônica, um prédio tão suntuoso para abrigar o poder executivo e o poder legislativo. O tempo acabou mostrando que o Paço Municipal ficou pequeno para os inúmeros setores públicos, secretarias municipais, etc. A imagem número 6, o painel número 6, nós vemos aí cenas ainda das obras de construção do Paço Municipal, né, o prefeito Zadir Castelo Branco acompanhando aí autoridades da época, como o presidente da Câmara, o Mário Canelas, na ocasião, presidente da Câmara Municipal, e fazendo essa vistoria nas obras do Paço. O Paço Municipal, ele foi considerado na época uma das principais obras arquitetônicas da região em que a gente vive, de toda a Baixada Santista, porque seguiam a tendência da época de construções que valorizava muito o concreto,
numa concepção bastante utilizada naquele período de obras monumentais, utilizando aí o concreto aparente, né? E é interessante a gente citar que o Paço Municipal foi inaugurado 16 anos depois da inauguração de Brasília. Então, aquelas concepções arquitetônicas da construção da capital ainda se fazia ecoar em diversas partes do Brasil, e muitas obras construídas e se inspirando em Brasília. Isso é perfeitamente notado nas colunas do bloco cultural. A gente vê construções semelhantes em Brasília, com aquela mesma forma de enfileiramento das colunas. É um fato interessante. Nós vamos dar uma paradinha nesse bloco e já voltamos com o segundo bloco para falar um pouco mais sobre o nosso conjunto arquitetônico do Paço Municipal. Até já. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Olá, estamos de volta. Programa Cubatão, seus caminhos e sua história aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre o Paço Municipal de Cubatão. A importância que esse conjunto tem para a arquitetura, não somente da cidade de Cubatão, mas de toda a nossa região. Falamos agora há pouco que o Paço Municipal ele foi inspirado, eu não digo inspirado, mas estava ainda sofrendo influências dos arquitetos que construíram Brasília, né? O conceito do Paço Municipal lembra muito algumas construções da capital federal, e não somente de Brasília, mas de diversas partes do Brasil, porque era um conceito da época, né? Grandes construções utilizando o concreto, e isso colocou Cubatão como uma cidade de referência em termos desse tipo de arquitetura. E estamos mostrando painéis de uma exposição que foi realizada no ano de 2006, comemorando os 30 anos de inauguração do Paço Municipal. Essa exposição foi realizada pela Biblioteca Municipal, em parceria com a antiga Sociedade de Amigos da Biblioteca. Atualmente essa entidade se chama Instituto de Desenvolvimento Social e Econômico Afonso Schmidt. A entidade está atuante e realizou essa exposição aí como uma forma de comemorar os 30 anos do Paço. E aí nós vamos mostrar agora o painel número 7 da exposição, que mostra o esqueleto ainda do Paço. A gente vê o Paço hoje, quem conhece a Prefeitura de Cubatão e visita o prédio, não tem a dimensão do tamanho, porque as divisórias que dividem os gabinetes não dá essa perspectiva, como mostra a imagem, de uma grande caixa em concreto, né? Cuja a obra monumental, né, foi referência aí para as muitas outras construções. O painel número 8, também ainda mostrando aspectos da construção, e aí na foto em destaque o prefeito Zadir Castelo Branco, acompanhando a primeira estaca que foi realizada no dia 19 de janeiro de 1974. A empresa que venceu a licitação na época, a construtora Passarelli, Sociedade Anônima. Vale a gente destacar que o nome Construtora Passarelli não tem nenhuma referência com o ex-prefeito Passarelli, né, uma coincidência. E aí uma referência também do tamanho da área dos 3 edifícios, que somam 6.440 metros quadrados. O painel número 9 é um pouco aí sobre a entrega das instalações, que ocorreu no dia 29 de outubro de 1975, já com o prefeito
Carlos Frederico Soares Campos. São 5 imagens mostrando aí a solenidade de entrega das chaves do prédio, autoridades da época, vereadores. Nós vivíamos nesse período ainda na ditadura militar, e é possível a gente localizar aí membros das Forças Armadas, né? O Brasil ainda vivia o golpe de 1964 e a presença militar era muito forte, já que Cubatão era considerada nesse período área de segurança nacional. Os prefeitos, como já falamos aqui em outros programas, não eram eleitos pelo povo, mas eram impostos pela ditadura. Tanto o Zadir, e antes do Zadir, o ex-prefeito Aurélio Araújo, o prefeito Zadir, o prefeito Campos e o Passarelli na primeira administração foram prefeitos indicados por representantes da ditadura militar, seja o presidente da República no começo ou o governador do estado já nos últimos prefeitos. Então, esse painel mostra dessa entrega das chaves. E no painel seguinte, o painel número 10, a inauguração oficial. A inauguração oficial do prédio, do conjunto, já no ano de 1976, no dia 29 de outubro de 1976, saiu aí um anúncio no jornal A Tribuna, o decreto que nomeava o prédio, o conjunto, como Piaçaguera. Inicialmente queria que fosse chamado Paço Municipal Martim Afonso de Souza, mas o termo Piaçaguera acabou sendo preferido aí, porque faz uma referência direta à cidade, Piaçaguera, que significa Porto Antigo. E por último, nós temos algumas referências do prédio do Paço que saíram em publicações da própria prefeitura ou cartões postais, porque na época também nós tínhamos muitos cartões postais da cidade. Esse daí de 1977, mostrando o Paço recém-inaugurado. A segunda imagem estampou o 4º boletim informativo de Cubatão no ano de 1976. Na imagem abaixo, também a capa do boletim comemorativo ao 4º ano da administração municipal de 75, e uma outra imagem aí do ano de 1977. Essa exposição teve então esse objetivo de valorizar a arquitetura do prédio. E como nós iniciamos o programa falando deste projeto que hoje se apresenta, que se for colocado em prática, provocará uma descaracterização muito forte num dos prédios, o que pode permitir que um prédio fique com uma aparência mais bonita aos olhos, mas que, na verdade, provocará, né, uma maneira de descaracterizar todo o conjunto. Imagine olhar de frente o conjunto do Paço Municipal, um dos prédios estar completamente reformado, né, com as suas características alteradas, e todo o resto da maneira como está. A gente sabe que hoje o prédio do Paço Municipal, o conjunto do Paço Municipal precisa de obras urgentes, inclusive com colunas com ferro aparente. Tudo isso provoca riscos, né, à segurança das pessoas, mas também desvaloriza essa questão arquitetônica, que é bastante importante. Então, por hoje é só. Hoje, então, falamos sobre o conjunto do Paço Municipal, e no próximo programa voltaremos aí com um pouco mais do patrimônio cultural e arquitetônico de nossa cidade. Até mais.